Viu aí a Beatriz falando com o prefeito de São Paulo, que depende de arrecadação, saber como anda o caixa, para saber se vai conseguir ou não manter o preço da passagem em R$ 4,40. E a gente vai seguir nesse assunto aqui, caixa das cidades brasileiras. Quanto os municípios, os maiores, os menores, os médios têm em caixa e quanto terão em caixa com o andamento da reforma tributária, que é tema agora no Senado. Passou pela Câmara e está em discussão agora no Senado. Por isso a gente vai conversar com o prefeito de uma outra grande cidade do país, uma das maiores cidades do país, do interior de São Paulo, o prefeito de Campinas, um dos vice-presidentes da Frente Nacional de Prefeitos, Dário Saad. Prefeito, muito bom dia, obrigado pela entrevista aqui com a Jovem Pan. Bom dia, Rafael, bom dia, Lívia. É uma alegria poder falar com a Jovem Pan News. Prefeito, o senhor viu seu colega de São Paulo falando sobre a necessidade de fazer conta, ver como é que anda o caixa, para saber se mantém ou não mantém o preço da passagem. Imagino que todos vocês estejam fazendo essas contas com perspectiva para o orçamento do ano que vem e com a perspectiva de uma reforma tributária a alterar paulatinamente a forma como vocês arrecadam seus impostos, como o caixa é preenchido com o dinheiro. As cidades, os municípios, os prefeitos e prefeitas perdem ou ganham com a reforma tributária nos moldes como ela está sendo discutida pelo Senado, prefeito? Olha, Rafael, sem dúvida as prefeituras perdem. Primeiro porque a reforma tributária, ela tira a autonomia do ISS dos municípios, junta com o ICMS, forma o IBS, e esse IBS vai ter a gestão do Conselho Federativo. A perda da autonomia do ISS é extremamente complicado para o futuro das prefeituras, para o futuro das contas públicas municipais. Ontem no Senado eu tive um debate muito firme, estava presente o secretário nacional representando o governo federal, Bernardo Api, e ele disse claramente que ele acredita que as prefeituras não perderão porque a reforma tributária vai fazer o país crescer. E se o país não crescer? A gente sabe que a reforma tributária é um dos fatores que podem ajudar o país a crescer, mas não é só a reforma tributária que milagrosamente vai fazer o país crescer. Então é muito preocupante, muito preocupante. A Frente Nacional dos Prefeitos, que representa cidades aí com mais de 80 mil habitantes, que representa quase 70% da população brasileira, vê com extrema preocupação essa questão da reforma tributária. Fizemos algumas propostas de emendas, debatemos as emendas ontem no Senado. Tem algumas emendas que foram apresentadas por alguns senadores que também prejudicam muito as cidades. E mais, Rafael, só para resumir rapidamente, há 20 anos atrás, 70% do recurso gasto com a saúde aqui em Campinas vinha do governo federal. Hoje, inverteu. 73%, 74% é dinheiro do município e apenas 27% vem do governo federal e uma parte do governo do estado. Então, assim, os municípios estão assumindo atribuições na segurança pública com as guardas municipais. Na saúde, invertendo a lógica, gastando São Paulo, a cidade de São Paulo gasta 84% na saúde de dinheiro do município. Então, essa história do SUS, que todo mundo defende, está nas costas dos municípios. É muito bonito defender o SUS e jogar o financiamento do município. O transporte público, vocês acabaram de fazer uma matéria aí, muito, muito boa matéria, das grandes cidades da Europa, aqui mesmo em Buenos Aires, quem financia o transporte público? Tem dinheiro dos governos nacionais, dos governos federais desses países. Aqui no Brasil, só o município. Então não dá para a gente discutir uma reforma tributária que concentra o imposto nos entes maiores no Estado e no governo federal, cria um conselho que majoritariamente pode ter participação de representantes do governo do Estado e as atribuições ficam para os municípios, vai contra a lógica de qualquer tipo de gestão. Agora, prefeito, a questão central da reforma tributária em discussão é justamente a criação do IVA, a unificação desses impostos. O senhor estava destacando a preocupação
com o ISS, com a perda de autonomia, com a criação desse Conselho Federativo. O que foi proposto pelo senhor, por esse grupo de prefeitos preocupados com essa perda de autonomia? O que foi proposto dentro do contexto da reforma para suavizar essa preocupação em relação a essa perda de autonomia? Qual deve ser a configuração desse Conselho Federativo? Ele deve existir? Olha, na nossa opinião, não deveria existir. Mas é um consenso, foi aprovado na Câmara dos Deputados e a gente acredita que o Conselho Federativo ele deveria ter a participação de 9 representantes de cidades com menos de 80 mil habitantes, 9 representantes com cidades de cidades acima de 80 mil e 9 representantes de capitais, porque isso corresponde à distribuição da população. Nós também propusemos a definição do IBS municipal. Quer dizer, criou o IBS? Criou. Mas aquela parte que é do município, a gente chamaria de IBS municipal, já fica depositado direto no município. Não precisa ir para o conselhão para depois voltar para o município. Então, isso aí não muda a essência da receita da reforma tributária, mas já garante diretamente. Nós observamos, só para você ter uma ideia, Lívia, todo mundo acompanhou lá em Minas Gerais, no governo antes do governador Zema, acho que era o governador Pimentel, ele ficou, acho que quase 10 meses, um ano, sem repassar a quarta parte do ICMS para os municípios mineiros. Isso foi notícia nacional. Quer dizer, você concentra no conselho, dá qualquer problema nas contas dos governos e os municípios não têm o repasse. Então, assim, é lógico, quer criar o IBS, cria, mas a parte dos municípios já fica automaticamente nos municípios, o que a gente chamou de IBS municipal e que não muda a essência da receita. Outra coisa importante que nós temos uma emenda é o seguinte: o representante do governo, Bernardo Api, garante que não tem perda de receita dos municípios. Está ótimo. Qual a participação dos municípios na arrecadação total de impostos? Hoje é 20 e poucos %. Garante, vê o histórico de 5 anos atrás, se houver perda de arrecadação dos municípios, perda de receita, que o governo federal reponha essa perda. Então, assim, é lógico, estão garantindo que não vai ter perda, então põe na emenda. Se os municípios começarem a receber, teve queda de arrecadação por conta da reforma tributária, o governo federal, ele vai lá e cumpre e paga esse déficit. Então, assim, é uma preocupação porque vai contra a lógica, eu vou repetir, às vezes eu fico até um pouco enfático demais, porque é uma coisa que está todo mundo deixando passar. Os municípios assumem as atribuições. Os municípios têm mais responsabilidades hoje do que tinha 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, quantos municípios tinha guarda municipal? Aqui em Campinas nós temos 800 homens. Gastamos milhões e milhões Sim. com guarda municipal, que era atribuição exclusiva do Estado. Transporte público, com essa crise do transporte público, fica só nas costas dos municípios. A saúde está invertendo a lógica. Perfeito. Então, assim, não dá para discutir uma reforma desse tipo, tinha que ter discutido o Pacto Federativo. Tá ótimo, vamos fazer reforma? Vamos. Então, o governo federal vai participar do financiamento do transporte coletivo? Campinas paga subsídios, como São Paulo paga. As grandes cidades estão pagando subsídio para não jogar nas costas das pessoas o preço real da passagem. Desculpe interrompê-lo, é que a Amanda Klein quer fazer uma pergunta para o senhor também. Amanda. Prefeito, não, eu entendo a sua posição, tem que ser enfático mesmo na defesa dos nossos interesses. É porque esses interesses, muitas vezes, ou as visões divergem. Por exemplo, eu estou até olhando um estudo do IPEA, que foi publicado recentemente, acho que no começo de agosto, cujo título é Impactos Redistributivos da Reforma Tributária, né, estimativas atualizadas. E, basicamente, eles traçam vários cenários possíveis de crescimento com a reforma tributária, do mais conservador ao mais otimista, auspicioso, e eles dizem que, na maioria dos casos, para 67% dos municípios, que concentram 67% da população brasileira, esses municípios não teriam perda com as reformas tributárias, que talvez alguns municípios muito ricos tenham perdas, mas que isso vai diminuir a desigualdade entre aquelas unidades da federação e municípios mais ricos e os mais pobres. Como é que o senhor responde a essas estimativas? Porque eu tenho certeza que elas devem ter sido apresentadas também nessa sua reunião com Bernardo Api. A gente tem visto muito isso, até na tramitação na Câmara, que talvez algumas grandes cidades perdessem, mas a maioria dos municípios ganharia com os cenários aí da reforma tributária.
Olha, Amanda, nós analisamos esse estudo do IPEA. O estudo do IPEA é a essência que o Bernardo Api fala. Ele fala, não vai perder porque vai crescer a economia. Agora, você conhece bem, a economia vai crescer do jeito que estão dizendo só pela reforma tributária? Todos sabem, eu não sou economista, mas para crescer a economia tem que ter ajuste das contas públicas. Tem que ter um cenário mundial favorável de crescimento mundial. Uma série de fatores, e claro, uma reforma tributária ajuda. Então é muito otimismo falar para os municípios assim, não, fica tranquilo, a reforma tributária vai fazer o país crescer e vocês não vão perder. A gente vê esse estudo do IPEA com grandes reservas. É claro que o IPEA, eu não estou colocando em suspensão, mas o IPEA é um órgão ligado ao governo federal. Ele, sem dúvida, caminha nessa linha que o governo está defendendo. Então, assim, eu vejo com muita preocupação. Essa questão de algumas poucas cidades vão perder, não é isso. Eu vou dar um exemplo de Campinas. Se nós tivermos diminuição da arrecadação, nós vamos comprometer o serviço de saúde, por exemplo, que atende 20% de cidades aqui da região e de outros do interior de São Paulo, que são cidades pequenas também. Essas cidades que nós atendemos terão prejuízo também. Então, assim, nós não queremos... nós queremos a reforma tributária, mas tem que garantir as receitas das grandes cidades. Nas cidades acima de 80 mil habitantes moram 65% da população. A gente entende que as cidades pequenas têm aí existe uma coisa um pouco maquiavélica aí, uma coisa de Maquiavel. Fazer a reforma, convencer as cidades pequenas de que vai tirar impostos da cidade grande para convencer a maioria das cidades. Ok, prefeito. Não é assim que a gente trata uma reforma tributária, tentando dividir aí essa questão em pequenos municípios e em grandes municípios. Eu acho que a reforma tem que fazer o país crescer, tem que fazer avançar, mas tem que garantir receita para as grandes cidades também, médias e grandes, que atendem, na sua maioria, pequenas cidades na área de saúde e outras áreas, e também tem aí a maioria da população, ou a população vulnerável. Os pobres das cidades grandes são menos importantes que os pobres da cidade pequena. Nós estamos diferenciando a vulnerabilidade na cidade pequena, ela tem que ser atendida, e deixar as vulneráveis da cidade grande sem atendimento é uma discussão bem complexa. Prefeito, vou passar agora para o Cláudio Dantas, que tem uma pergunta, mas nosso tempo está acabando. Peço por gentileza para a gente ser um pouquinho mais breves aqui. Bom, vou ser breve, Lívia. Você sempre prefeito, Dantas. É um prazer aqui recebê-lo no Jornal da Manhã. O senhor falou no Pacto Federativo, eu sou um defensor do Pacto Federativo. O ministro Paulo Guedes havia enviado no governo anterior, na legislatura anterior, uma proposta de Pacto Federativo que entregava em 15 anos 400 bi a estados e municípios. Sua opinião sobre essa proposta que acabou sendo arquivada, não seria o caso de retomá-la antes, justamente, da aprovação dessa reforma tributária, como o senhor mesmo sugeriu? Olha, eu concordo 100% com o que você disse. A proposta do ministro Guedes era uma proposta boa, que repassava mais recursos para os municípios. Só para concluir, não dá para mudar a questão tributária, fiscal, tirando a autonomia dos municípios, sem discutir as atribuições. Eu vou repetir, os grandes municípios estão sustentando 70% a 80% da saúde que o SUS, que todo mundo defende, e eu defendo, tem que ter financiamento do governo federal também. Está reduzindo historicamente o financiamento do governo federal no SUS. O transporte no mundo inteiro, vou repetir, tem dinheiro dos governos nacionais, dos governos federais. Aqui no Brasil é só nas costas dos municípios. A segurança pública, que historicamente era feita pelos estados, está onerando os municípios através das guardas municipais. Então você tem toda a razão. Essa reforma tributária tinha que vir junto com a revisão do Pacto Federativo. Se os municípios têm mais atribuições, tem que ter mais impostos. Parar com essa história de dar atribuição para o município e ficar concentrado o dinheiro dos governos federal e do estado. Então, assim, concluindo, nós estamos em contralógica, nós estamos concentrando as receitas nos governos federal, nos governos do estado, no Conselhão, e colocando os prefeitos de joelho com o pires na mão em Brasília ou no Conselhão que vai ser criado. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Nós conversamos aqui na Jovem Pan News, no Jornal da Manhã, com o prefeito de Campinas, Dário Saad. Prefeito, bom dia, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Bom dia, muito obrigado.